Pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 26. Êxodo capítulo 26. Pega a sua Bíblia, Êxodo, abri no livro errado, capítulo 26, verso 14 em diante. Também farás de peles de carneiros, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda, e outra coberta de peles de animais marinhos. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Um côvado era em torno de 46 centímetros. O côvado, naquela época as medidas não eram exatas, ou pelo menos não tinham pretensão de serem exatas como hoje. Então o côvado é mais ou menos o tamanho de um antebraço de um homem. Então, como esse, do cotovelo até aqui na mão, como ninguém varia de acordo com o tamanho do braço das pessoas, então realmente as medidas não eram exatas. Então era muito comum naquela época as medidas serem assim, caminho de um dia, né? Qual que é a distância da sua casa? Na minha casa fica 2 dias de Goiânia, mas é 2 dias a pé. Então eles tinham mais ou menos o tempo que gastava para chegar no lugar, então eram 2 dias a pé. Às vezes é muito comum também na Bíblia falar que a distância era um tiro de pedra. Que distância que fica? Um tiro de pedra. Ou seja, é a distância que um homem consegue pegar uma pedra e lançar ela. Então ele dizia, era um tiro de pedra. As medidas não eram exatamente como nós temos hoje, precisas e exatas. Mas para efeito, os estudiosos concordam que 46 centímetros era a medida média de um côvado. 46 centímetros. Portanto, a altura do tabernáculo aqui era de mais ou menos 4,5 metros. Qual que é a altura disso aqui, Marcelo? Que altura que tem isso aqui? Uns 3 metros? 6? Tem 6 metros isso aqui, essa parede tem 6 metros de altura? Tem, Mauro? 5? Alguém dá mais? Não. Tá bom. Então, o tabernáculo era um prédio que tinha as suas paredes, então, mais ou menos dessa altura, né? Vamos ao linguajar bíblico, mais ou menos dessa altura, você tem uma noção. As tábuas, as paredes eram feitas de tábuas. É bom lembrar que o tabernáculo, propriamente dito, era o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, na verdade, não era coberto, ele era apenas cercado com linho fino, branco, retorcido. Mas o tabernáculo, propriamente dito, ele era feito então as paredes de madeira. E ele era coberto com 4 camadas de couro, diversos tipos de animais. Então, para você ter uma ideia, então, eram tábuas que eram colocadas e a altura média de 4,60, 4,5 metros. Era uma altura razoável. Cada tábua tinha um côvado e meio de largura, está dizendo o verso 16, o que vai dar mais ou menos 70 a 80 centímetros, não é? Mais ou menos. Então era mais ou menos isso aqui, as tábuas. E eram tábuas inteiras. Daí você tem uma noção que por si só madeiras eram pesadas. Uma tábua dessa largura com 4,5 metros de altura era pesada. E além disso, ela era toda coberta de ouro. Não era banhada a ouro assim com um pincel, uma tinta. Às vezes você tem aí bijuterias são banhadas a ouro. É uma película tão fina que não dá nem para medir. Não era o caso das tábuas. Era ouro mesmo. Ouro que era fundido, derretido em cima dela para criar uma camada. O ouro já é pesado. Então as tábuas ficavam bem pesadas. E eram 4,5 metros de altura, mais ou menos. Verso 17. Cada tábua terá 2 encaixes travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para a banda do sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. E 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua.
Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Então no total eram 48 tábuas, 20 de cada lado, 6 atrás e 2 nos cantos de trás, porque na frente não tinha, era todo aberto. Verso 25, assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. As travessas eram madeiras colocadas na horizontal. Uma vez que as tábuas eram colocadas na vertical, então tinham 5 travessas, que era para fazer a amarração. Verso 28, a travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Senhor, nessa manhã nos colocamos diante de Ti. Tua palavra, Senhor, é a verdade. Ó Deus, ainda que muitas vezes não compreendamos completamente todas as coisas, ainda vemos como em espelho, obscuramente, sabemos que Tu, ó Espírito Santo, estás em nós, e a Tua luz resplandece em nós. Ó Deus, está chegando o momento em que veremos claramente, ó Deus, em que veremos tal qual é a realidade do Senhor, a realidade do Espírito. Dá-nos entendimento a respeito da Tua igreja nessa manhã. Ó Deus, não queremos ser religiosos reunidos nos domingos de manhã, queremos ser homens e mulheres com o coração para o Senhor, abertos para receberem de Ti e sermos transformados, ó Deus, em tábuas revestidas de ouro para a edificação da Tua casa, no nome de Jesus. Muito bem, irmãos, o tabernáculo, propriamente dito, representa a igreja. Nós vimos que cada utensílio do tabernáculo, nós já vimos aqui, aponta para um aspecto do Senhor Jesus. Nós vimos que quando o homem entrava, a primeira coisa que ele encontrava era o altar de holocausto, que aponta para a cruz, para a morte do Senhor Jesus, para nos salvar, para nos redimir. Essa é a primeira condição para aqueles que chegam na igreja, eles têm que passar pelo altar. É preciso que você se lembre disso. Digo, o tabernáculo tem 3 partes. Digo, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quantas partes tem o tabernáculo? Quais são elas? Em cada uma dessas partes nós temos móveis. Cada uma dessas partes simbolizam posições no mundo espiritual. Entenda isso. Nós chegamos diante de Deus no átrio. O átrio é a parte mais exterior, nos fala da vida natural, nos fala daquela parte do nosso ser que tem contato com as coisas do mundo, que está de uma maneira ou de outra relacionada com as coisas de lá. É o átrio, aponta para o nosso corpo. Depois temos o lugar santo. O lugar santo aponta para a nossa alma. O lugar santo é o lugar de transformação. Então preste atenção, vamos entender a experiência. Como acontece isso? O tabernáculo, ele é fruto das experiências que nós temos com cada um destes móveis, que aponta para o Senhor Jesus. Quando nós chegamos na vida cristã, o primeiro lugar que nós somos convidados na casa de Deus é para entrar no átrio. No átrio tinham 2 móveis. Diga, no átrio tinham 2 móveis: o altar de holocausto e a bacia de bronze. Quantos móveis tinha no átrio? Quais eram eles? O altar de holocausto aponta para a cruz. Essa é a primeira experiência daqueles que chegam na igreja. Ninguém pode dizer que é igreja a menos que tenha passado pela cruz. Ninguém pode dizer que é parte do povo de Deus a menos que tenha tido a experiência de salvação, de ter seus pecados perdoados, de ver o seu velho homem sendo morto e crucificado na cruz, e recebendo uma nova natureza, e sendo transformado uma nova criatura. Ninguém pode dizer que está no edifício de Deus, se não entrou pela porta apropriada, que é o altar, que nos fala da cruz.
Mas uma vez que passamos pelo altar, temos que avançar para a bacia. A bacia era o lugar onde o sacerdote lavava as suas mãos e os seus pés. As suas mãos apontam para os seus atos, os seus pés apontam para os seus caminhos. É o lugar onde nós somos santificados. No altar nós somos purificados, perdoados, justificados. Mas na bacia nós somos santificados, lavados no nosso dia a dia. No átrio tudo é de bronze, porque na tipologia bíblica, bronze simboliza julgamento, juízo de Deus. É o altar de bronze, é a bacia de bronze, tudo é de bronze. Você olha por fora, tudo é bronze, porque a experiência primeira que precisamos de ter é de julgamento. Precisamos de ter uma experiência, de ter nossas velhas tradições, nossos velhos hábitos, nossos velhos costumes sendo tratados diante de Deus, sendo julgados diante de Deus. É por isso que alguém que nasceu de novo, ele teve a sua velha vida julgada. O que significa isso? Se você diz que nasceu de novo, mas você continua contando as mesmas piadas, você continua pior, rindo das mesmas piadas, você continua com os mesmos amigos, mesmas amizades, mesmas companhias, continua vestindo as mesmas roupas, falando os mesmos palavreados, quer dizer, você converteu, mas não mudou nada das suas ações e dos seus caminhos, então sua conversão é questionável. Você não teve um julgamento diante de Deus, seu linguajar não foi julgado diante de Deus, suas atitudes não foram julgadas diante de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Muitos de nós têm aquela postura: não, pastor, eu me converti, mas o que tem isso? Só porque eu estou falando algumas gírias? Espera aí, quando nós nos convertemos, nosso linguajar tem que ser jogado na cruz, julgado. Quem não tem essa disposição, ainda não passou ainda pelo altar e pela bacia, ainda está de fora do edifício. Outros têm outros costumes estranhos à palavra de Deus. Então costumam dizer: não, pastor, eu me converti, mas isso tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Presta atenção, todas as áreas da sua vida têm que ser colocadas debaixo do julgamento da cruz, e têm que ser aprovadas, não pode ter nada na nossa vida que não passou pela avaliação séria da cruz do Senhor Jesus, e nem pelo lavar santificador da bacia de bronze que aponta para o Espírito Santo. Mas uma vez que nós passamos pelo átrio, o Senhor então nos convida para uma vida mais profunda nele, e essa vida mais profunda significa avançar para o lugar santo. No lugar santo as coisas são diferentes. Diga: no lugar santo temos 3 móveis: a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso. Diga: no lugar santo temos 3 móveis. Quais são eles? Mesa dos pães, candelabro. Os irmãos não guardaram. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Altar de incenso. Cada um desses 3 móveis aponta para uma experiência com o Senhor Jesus. Agora preste atenção: se no átrio é lugar de salvação, se no átrio nós temos os primeiros passos da vida cristã, no lugar santo nós temos transformação da alma. No átrio, o átrio simboliza o nosso corpo, mas o lugar santo simboliza a nossa alma, e a nossa alma tem que ser transformada. Nossa alma tem que ser transformada. O processo de Deus é transformar a nossa alma. E em que consiste esse processo? Enquanto no átrio tudo é de bronze, no lugar santo tudo é de ouro. Não há bronze algum no lugar santo, mas tudo é de ouro. De repente a pessoa entra no átrio e ela vê bronze, julgamento, tratamento, ela vê posicionamentos, abandono, renúncia, altar. Tudo é bronze, tudo é bronze. É lugar de tratamento. Tratamento é algo que às vezes dói, é difícil ser tratado. Ninguém pode dizer que é algo gostoso, mas é necessário, é fundamental. Mas aí você pega e avança em Deus, avança para o lugar santo, e ali você percebe que tudo é de ouro. Por quê? Em que consiste a transformação? Consiste em que Deus vai colocar ouro em cima da madeira, que simboliza o homem. A madeira somos nós, mas o ouro é a divindade, é a glória de Deus. Isso significa que Deus quer acrescentar ouro na sua vida. Deus não quer que o bronze seja a base da sua vida. Deus quer que o ouro vai cobrir você. E como é que Deus acrescenta ouro a você? Primeiro, com a mesa dos pães.
Ele convida você para vir e comer dele. Ele é a mesa, e Ele é o pão sobre a mesa, e Ele convida você e diz: venha comer comigo, venha sentar na minha mesa, mas eu também vou ser para você a própria comida. É por isso que Paulo diz que Deus é tudo em todos. Deus é quem nos convida, Deus é aquele que está sentado na mesa, Ele é a própria mesa, e o mais incrível, Ele é o pão colocado em cima da mesa. Nós comemos dele, na presença dele, junto com ele. Porque no futuro, na eternidade, Deus será a nossa porção eternamente. Davi diz no Salmo 16: Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu, Senhor, és a porção da minha herança. O que eu quero é o Senhor. O Senhor é que é a minha herança. Muitas pessoas não têm prazer em Deus. E eu fico pensando, como é que querem morar com o Senhor? Como que querem estar com Deus, se não tem prazer em Deus? Se não há prazer nas coisas de Deus, se não há prazer em desfrutar do Senhor. A mesa dos pães é a maneira que Deus tem para agregar ouro a você. A mesa do pão é quando você come na sua casa da palavra, é quando você vem aqui para ouvir a palavra de Deus, e de fato a palavra de Deus, é quando de alguma maneira, pelo Espírito Santo, você ouve de Deus. Cada vez que tem uma palavra queimando no seu coração, cada vez que você sente que Deus está falando algo com você, quando Deus fala, as suas palavras transmitem ouro. Onde a palavra de Deus é impressa, aquela impressão é em forma de ouro. A maneira de Deus de mudar você é através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Mas não é só através da mesa dos pães. Nós temos também ali o candelabro. O candelabro aponta para o Espírito Santo. Também aponta para Jesus. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus tem 7 olhos, são chamas de fogo, diz lá em Apocalipse. O candelabro tem as suas 7 hastes, que são as suas luzes acesas constantemente, para mostrar o que? A maneira do ouro de Deus ser acrescentado a nós, é através de luz. Só onde há luz não há tropeço. Só onde há luz as pessoas podem de fato ter comunhão umas com as outras. Olha, irmãos, eu fico às vezes triste de ver como precisamos de ter mais luz de Deus. E luz de Deus para 2 coisas. Precisamos de luz para conhecer a Deus, e precisamos de luz para conhecer a nós mesmos. Muitos de nós não têm discernimento das próprias motivações pelas quais fazem as coisas. Comportamentos incoerentes, atitudes inconsistentes. Tudo por quê? Porque não há luz. Quanto mais você tiver próximo do candelabro do Espírito Santo, mais luz você terá a respeito de você mesmo. Sabe aquelas pessoas que não se enxergam, nunca se percebem? Entende? Eu não digo que você tem que viver em crise. Não, viver em crise não é de Deus. Mas também nunca ter crise tem algo errado. Pessoas que nunca têm crise, tem algo muito errado na sua vida. Não estão diante da luz de Deus. Porque quando estamos diante da luz de Deus, Deus mostra coisas na gente. Deus expõe você. Essa semana eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, que semana dura que o Senhor me deu. Quanta luz de Deus mostrando coisas da minha mente, mostrando coisas do meu coração, mostrando atitudes, posturas, coisas que nós fazemos. Eu não me refiro aqui a pecados premeditados, conscientes, não é isso. Me refiro àquelas coisas que a gente não percebe, inconscientes, entende? Mas que não procede de Deus. Só pode vê-las na luz de Deus. Entende? Só na luz de Deus é que você vê. Quantas pessoas são soberbas, mas não percebem. Quantas são arrogantes, mas dão outro nome para arrogância, não percebem. Quantas pessoas, na verdade, às vezes se convencem, porque vêm ao culto toda semana, elas se convencem que têm comunhão com Deus, ou até que são salvas, mas não são. Por quê? Porque está faltando luz de Deus. Está faltando a luz de Deus. É como o caso do jovem rico. O jovem rico queria servir a Deus. O jovem rico achava que guardava todos os mandamentos do Senhor. Ele achava que obedecia tudo. Mas Jesus falou: você está achando que é bom, e até me chamando de bom, mas você não sabe nada, você não é bom. Você quer ver como você não é bom? Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Na hora que ele ouviu aquilo, a luz do Espírito Santo veio sobre ele. A luz manifestou. A luz veio. Na hora. É incrível como as pessoas são inconsistentes. E estava algum tempo atrás vendo uma pegadinha no programa, não sei que programa que era, mas eu achei tão ilustrativa e educativa.
A pegadinha era uma entrevista na rua. Então o repórter perguntava para a pessoa: escuta, o que você acha de pessoas que se casam em idades diferentes? O que você acha da mulher ser mais velha do que o homem? Ou então a mulher muito mais nova do que o homem? Aí todo mundo dizia: não, tem nada a ver. Tem nada a ver, o que importa é o amor. Tem nada a ver, isso é preconceito. Todo mundo falava isso. Ninguém tinha coragem de falar: não concordo com isso, está fora. Mas aí eles já tinham preparado um casal, assim, sabe aquela coisa assim bem típica. Então mostrou um homem velhinho, né, um cara com 70 e tantos anos, e uma moça de uns 20 e poucos de mão dada na rua. E aí entrevistava a pessoa, né, ela dizia: não tem nada a ver não. A repórter falava: e aquele casal, o que você acha? Ele dizia: não, aquela lá é safada, está de ouro no dinheiro do velho. Mas você falou agora que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas aquele lá tem. Percebe? A pessoa tem um discurso bonito. Todos gostamos de ter discurso bonito, de falar o mais apropriado, de falar o politicamente correto, de falar aquilo que agrada as pessoas ouvirem, mas depois não temos luz suficiente para ver que não há consistência, que não há coerência. Eu estou passando uma crise nesse dia no negócio de futebol, porque se o Brasil chegar na decisão, o jogo vai ser domingo de manhã. Alguém vai vir aqui? Vem nada. Essa é pegadinha. Vem nada. Os pastores vêm que se não vier eu dou uma dura neles que eles perdem o rumo de casa. Eu falei pro Naô, vamos colocar um telão bem grande na igreja, projetar o jogo. Aí alguém ouviu depois e falou: pastor, mas o irmão acha que isso é apropriado? Acho que é melhor cancelar o culto. Falei: não cancelo nem morto. Nem que eu venha sozinho. Aí eu falei: os irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Bom, não sei bem o que você está aplaudindo não, mas seja lá o que for, deve ser bom. Olha para cá. Olha para cá. Está aplaudindo o jogo do Brasil, telão, ter culto? O que você está aplaudindo? Cada um aplaudiu o que convém. Essa aqui é a questão. Deixa eu dizer algo para você. Se eu colocar um telão aqui, é capaz que eu faça isso mesmo? Eu vou colocar um telão aqui para todas as luzes para a gente poder enxergar. No outro dia, na cidade inteira, vão dizer que essa igreja é uma igreja realmente apóstata. Vão dizer. Mas o que ninguém vai dizer é que todos os crentes, incluindo os pastores, estavam vendo nas suas casas o jogo. E pergunto para você: qual a diferença de nós vermos nas nossas casas ou reunirmos aqui para ver junto? Hipocrisia me dá náusea. Nós somos por natureza, irmãos. Você sabe quem são os fariseus deste século, não sabe? São os crentes. Fariseu é crente. Você quer saber quem é fariseu? É crente. Porque nós é que temos esses comportamentos estranhos. Podemos fazer em casa, mas aqui não pode. Como é que ele pode usar o projetor da igreja para algo tão secular e mundano? Mas e a sua televisão? E os seus olhos são mais importantes do que o projetor. Entende o que eu estou dizendo? Quantos estão me compreendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Ah, pastor, então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: chutar o balde. Nós somos de outro reino, nossa pátria é celestial, nosso time é o arcanjo Gabriel na frente, o Miguel na defesa. Nós somos de outro campeonato e não tem nada a ver com esse. Adianta eu falar para vocês isso aqui? Adianta, não vai adiantar. Por quê? Porque você acha que isso é normal, que é até agradável, que é bom. Então veja bem, eu também não vejo nada de mal. Não estou condenando ver futebol, presta atenção. Só estou dando um exemplo para você de como às vezes temos atitudes inconsistentes. Inconsistentes. No dia que a minha esposa falou que queria fazer um desfile de moda aqui, eu cocei um pouco a cabeça. Eu falei: mas desfile? Qual o propósito? Para que nós vamos fazer isso? Não, eu quero mostrar para as irmãs como é que se deve vestir. Aí eu já gostei mais. Eu falei: não, para isso, eu acho que a gente pode fazer. Mas sabe, no dia que eu estava aqui, não foi só eu que achei estranho não. O cara que doou, porque foi uma doação, a passarela, ele chegou com uma carreta enorme, iluminação, não sei das quantas, doado. Nossa irmã Sidmar, abençoada, sempre consegue para a gente isso. Mas o rapaz, eu não sei se ele é crente ou não, ele ficou olhando e falou: mas isso aqui é igreja mesmo? Falei: acredite se puder, mas é.
Mas é mesmo, que coisa, rapaz, que igreja, hein? Falei, é uma igrejona. E ele queria, porque queria falar do negócio, mas eu não deixava. Ele ficou enrolando, insinuando, eu falei, é igreja, isso aqui é igreja. Eu orei e falei, Senhor, é mesmo, o Senhor não me deixa. Deixa eu dizer para você uma coisa, por causa da inconsistência. E no final eu achei que foi uma coisa com muita classe. Achei que houve uma classe, honestamente, achei que a Marília, minha esposa, fizeram um negócio de classe. Quer dizer, ensinaram de uma maneira muito nobre, de maneira bonita. Achei bonito, né? Ana Cláudia, né? Desfilou, a Beth, né, Beth? Foi lindo, apesar que eu não vi pessoalmente. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando o candelabro está brilhando, o farisaísmo tem que sair de cena. Olha na sua vida. Você tem luz de Deus para ver essas coisas? A luz de Deus. Quando a luz de Deus vem, então o ouro vem junto. Onde a luz de Deus entra, essa luz tem o poder de aurificar, entende? Dourar as coisas. Temos que ter muito, muito cuidado para não incorrermos no farisaísmo. O importante é ter um coração para Deus. Não me importa honestamente se falam mal da gente, não é isso. O que me importa é se a nossa vida é consistente. Se há luz, porque onde há luz não há tropeço, irmãos. Só tropeça onde não há luz. Quem está com o candelabro na mão, não tropeça. Quem está com os 7 olhos do cordeiro em cima dele, não tropeça. Por quê? Porque trevas, em primeiro lugar, é onde você tropeça, você não sabe onde está pisando. Segundo, trevas é lugar de confusão. Onde está a luz do candelabro, ali não há confusão nenhuma. Porque tudo é claro, é nítido. Entende o que eu estou dizendo? Onde há luz, há direção, você sabe o rumo. Quer ver alguém perdido? É alguém no escuro, tateando. Quanto mais luz houver de Deus, mais consistência haverá em nós e mais segurança, que produz o quê? Serenidade em nós. Serenidade. Pode observar, quando o fariseu ele é contestado, ele fica nervoso. Quando o fariseu é contestado, ele sobe nas paredes. Mas quando alguém que está na luz de Deus é contestado, ele fica em paz, porque ele sabe que nele não há tropeço, há consistência, serenidade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O terceiro móvel do lugar santo era o altar de incenso. Percebe? Esses 3 móveis falam de 3 tipos de experiências, mas com um único objetivo: colocar ouro de Deus, transformar a nossa alma, de tal maneira que a essência é humana, mas Deus quer que a manifestação seja divina. Entende o que eu estou dizendo? A madeira continua lá, mas é coberta de ouro. Nós somos homens, continuamos sendo homens, mas homens cobertos de ouro. Homens cobertos de ouro. O altar de incenso nos fala da oração. Na Bíblia o incenso é oração. Quando nós separamos tempo para orar, essa oração também agrega ouro sobre nós. Você não vê, porque isso vai funcionando aos poucos, sabe? É como se o Senhor fosse jogando camadas de ouro, e esse ouro vem às vezes como uma purpurina, e Ele vai jogando, e quanto mais tempo gastamos diante dEle, mais desse ouro vem sobre nós, até que se torna uma camada sólida, consistente, luminosa, do ouro da glória de Deus. É isso que nós queremos ver, e é isso que nós buscamos. Não algo que eu tenho que forjar, não algo que eu tenha que parecer, mas aquilo que é verdade. Não é o propósito de Deus que você vire outra coisa. Você continua sendo homem. Entende o que eu estou dizendo? Só homens podem trazer a glória de Deus. Eu sei que alguns querem virar anjo. Esse é um fato. O padrão de espiritualidade do fariseu é o padrão do anjo. É sempre inatingível. Você já viu isso? Há uma postura, eu chamo isso da cenoura filosofal. Já viram aquela ilustração? Que o cara coloca uma cenoura pendurada na frente do cavalo, do burro. E ele então começa a andar querendo pegar a cenoura. Mas ele nunca pega. A cenoura está sempre um palmo do focinho, mas ele nunca pega. Tem muitos crentes que é assim. Ele fica com a santidade na frente dele, mas ele nunca diz, puxa, eu sou santo. Porque ele nunca se acha em condições. Entende o que eu estou dizendo? Por que acontece isso com você? Porque às vezes te ensinam uma espiritualidade que não é de gente. Entende? Veja, honestamente, irmãos, eu acho que todas as experiências com o Espírito Santo são válidas. E o Espírito Santo faz coisas muito extravagantes, mas ninguém vive na extravagância. Entende? Você pode vir na reunião, cair no chão e rolar daqui para colar.
Mas olha, ninguém vive rolando no trabalho, na escola, em casa. Imagina nós de jantar, cadê seu marido? Está rolando ali na sala, ele está na unção agora. Tem sentido isso? Não tem sentido. Ou então, você vem na reunião, você chora. E você chora e fala, não, agora eu estou com Deus. Espera aí, você fica chorando o tempo inteiro na sua casa? Você está lá, de repente cai no pranto, o que foi com ele? Não, é assim, de vez em quando ele chora loucamente. Ou então ri. Vão achar que você é louco. No café da manhã você rola, no almoço você chora, à tardezinha você ri. Vão te internar no hospício, com certeza. Porque ninguém vive assim. Jesus não vivia assim. Jesus não andava desse jeito. Pastor, você conta experiências? Não, experiências é mais ou menos como comer uma sobremesa. Você come de vez em quando, e nem pode comer demais também. Entendeu o que eu estou dizendo? Você come, é gostoso, mas não é aquilo o principal. Espiritualidade manifesta na lucidez, manifesta no equilíbrio, coerência, bom senso, manifesta nos frutos, serenidade, manifesta na paz que você vai carregar. É essa a realidade, mas essa realidade já está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei que alguns irmãos ficam tão acusados de não ter experiência A ou B. Olha para cá, a experiência tem o seu lugar, mas não é o lugar mais importante. Não julgue ninguém porque ele não teve experiência como você. Nem fique achando que você chegou agora no topo porque teve experiência tal. O que importa é o dia a dia. Como é que é o dia a dia? Tem ouro de Deus lá? Tem ouro de Deus lá? Tem ouro do Senhor? Eu faço questão que aqui seja a extensão da minha casa. Eu faço questão que seja assim, não é? E eu faço questão que os funcionários me vejam como eu sou, a minha esposa, as minhas filhas me veem como eu sou. Porque se não tiver ouro na minha casa, se não tiver ouro no meu relacionamento, no meu dia a dia aqui, com funcionários e outros pastores, de que adianta tudo? Esse ouro vem comendo do pão, na luz do candelabro e no incenso que nós levantamos diante dele. Isso tudo no lugar santo. Mas o Senhor quer que avancemos para algo mais profundo ainda, para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos tem só um móvel. Qual que é o móvel, irmãos? A Arca da Aliança. Mas a arca tem algumas características interessantes. Primeiro, a arca tem uma tampa, que é quase um móvel separado na Bíblia. Tantos detalhes Deus dá. A tampa da arca é chamada de quê? Quem se lembra? Diga, propiciatório. Essa tampa da arca, o que tinha em cima dela? 2 querubins com as asas abertas, voltado um para o outro. Esses querubins estavam em cima da arca. Ali, em cima da arca, no meio dos querubins, era o lugar onde Deus falava. A mesma coisa acontece hoje. O Santo dos Santos aponta para o nosso espírito. Consegue perceber isso? O homem é um ser triuno, o tabernáculo era triuno. O átrio é o corpo, o lugar santo é a alma, mas o Santo dos Santos é o Espírito. Onde é que Deus habita hoje, meus irmãos? Diga, no meu espírito. Onde é que estava a arca no tabernáculo? No Santo dos Santos. Onde é que está a arca hoje? No Santo dos Santos do meu espírito. É por isso que Paulo fala lá aos Hebreus: entremos pois com ousadia no Santo dos Santos, pelo caminho vivo que Ele nos abriu, através do véu que foi rasgado. Ora, se Paulo está falando hoje, entremos hoje com ousadia no Santo dos Santos, tem que saber onde é o Santo dos Santos. Digo, o Santo dos Santos é o meu espírito. Agora, é o lugar onde adoramos a Deus, é o lugar onde servimos a Deus, é o lugar onde temos revelação de Deus. Amém, meus irmãos? É o lugar onde somos cheios de Deus, é o lugar onde Deus habita. É no Santo dos Santos. Também ali tudo é de ouro. Tudo é de ouro. Pastor, quais são as experiências do Santo dos Santos? São as mesmas do lugar santo, só que escondidas. Dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha o maná, tinha as tábuas da lei e tinha a vara de Arão. Essas 3 coisas, cada uma delas aponta para um dos móveis do lugar santo. Entende o que eu estou dizendo? Cada uma delas aponta. O maná é a mesa dos pães. Entende isso?
As tábuas da lei, na verdade, é a luz, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E a vara de Arão, que floresceu, nos fala do incenso, que sobe em ressurreição. Na verdade, as experiências do Santo dos Santos, na arca, são as mesmas do lugar santo, só com uma diferença: são todas ocultas, escondidas, não se vê. Não há luz natural no Santo dos Santos. No lugar santo tudo é visível, às vezes até assim, às claras mesmo, mas também às vezes tudo é feito de maneira muito mecânica, muito natural às vezes tradicional, às vezes habitual, mas no Santo dos Santos, tudo é diferente. O propósito de Deus é que você chegue à intimidade do Santo dos Santos, a intimidade de tocar na arca de Deus, que é o Senhor Jesus. O propósito todo de Deus é que essa arca tenha um lugar central, e que dali Deus possa conduzir com você e falar com você do Santo dos Santos. Tudo isso eu falei para mostrar para você que tudo isso que está no tabernáculo são experiências que cada crente deve ter. Com qual propósito? As experiências desses móveis todos é com o único objetivo: formar o tabernáculo. Esses móveis todos apontam para o Senhor Jesus, mas o tabernáculo aponta para a igreja. O tabernáculo, a habitação de Deus, é a igreja. Por isso que a descrição que nós lemos aqui hoje das tábuas e daquela cobertura aponta para a igreja. Essas tábuas, essas 48 tábuas colocadas, nada mais são do que a arca aumentada. Proporcionalmente, o tabernáculo é a arca aumentada. Se a arca é feita de madeira com ouro, o tabernáculo também é madeira e ouro. As dimensões da arca proporcionalmente são as mesmas do tabernáculo. Por quê? O tabernáculo é a arca ampliada, a igreja é o Cristo ampliado. Alguém fala, mas é possível ampliar Cristo? É porque Cristo é o cabeça, mas o corpo é a igreja. Antes Cristo era sozinho, hoje ele não é sozinho mais, hoje ele tem a companhia da sua noiva, a igreja. Antes Cristo era só o cabeça, mas agora ele é o cabeça e também tem o seu corpo, os membros, que é a sua igreja. Antes Cristo era o unigênito de Deus, mas agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o alvo de Deus, que nos tornemos participantes da sua glória. Não é que nós seremos deuses, no sentido em que Deus é, porque só o Senhor é Deus, ninguém aqui jamais será Deus. Todavia, Ele nos fez participantes da sua natureza divina. Isso é uma coisa misteriosa. Todavia, Deus nos fez participantes dele mesmo, de tal maneira que você é Deus em miniatura, um Deus pequeno, mas você é participante da própria divindade, porque você é membro da divindade. Se Cristo é o cabeça, você é dedo, mão, pé, boca, você é membro dele, está ligado a ele, e você é um só com ele. Aquilo que ele é, você é também. Não se pode dizer que a minha cabeça sou eu, mas a minha mão não sou eu, a minha mão é outra coisa. Tentaram fazer um implante, o primeiro implante de mão na história, foi feito na França, e pegaram a mão de alguém e implantaram no braço da pessoa, mas aconteceu algo tão interessante. Apesar de não ter tido a priori nenhuma rejeição física, a rejeição psicológica foi de enlouquecer. A pessoa quase enlouquecia. Cada vez que ela via aquela mão, ela sabia que não era ela. Imagina uma mão branca em mim. Imagina um louro que me doou uma mão, e eu vejo aquela mão, eu sei que aquela mão não é minha, que ela andou no braço de outro. Imagina que angústia. Foi o que aconteceu com ele. Deixa eu dizer para você, assim também acontece com o Senhor Jesus. Você não é uma mão que foi implantada nele, entende? Jesus não é uma reconstituição de membros de outros. Não, você foi gerado em Cristo, e você nasceu nele, você é parte dele. De tal maneira que para Deus você nunca foi parte de outra coisa, você sempre foi parte dele, porque você nasceu dele, foi gerado nele. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é algo misterioso, mas é algo maravilhoso também. Saber que nós não estamos aqui brincando de ser igreja, estamos aqui edificando a casa de Deus, o lugar onde Deus habita na terra. Não esse prédio, preste atenção, a igreja somos nós. E a nossa ênfase é de fato na vida da igreja, na realidade da igreja. Mas deixa eu falar para os irmãos
Os irmãos estão cansados? Ou nem podem, 10 para 11 ainda. Ficando preocupado demais com o horário. Olha para cá. No capítulo 26 de Êxodo, nós temos a descrição dos elementos e da edificação do tabernáculo. Eu quero ver com você alguns princípios aqui envolvidos. Primeiro princípio, que está no último versículo, versículo 30 que nós lemos. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado. Aqui está o primeiro princípio. O tabernáculo foi edificado segundo o modelo de Deus, não segundo a criatividade de Moisés. E aí, é uma coisa lamentável, meus irmãos. Eu sei que algumas pessoas falam, pastor, as coisas que se ensina aqui na videira só se ensina aqui. Eu não posso fazer nada sobre isso. Mas tem algo que me abomina. São os comentários naturais que se faz na base, no rodapé das Bíblias de comentário. Porque são homens que têm muito conhecimento de história, antropologia, conhecimento até teológico, bíblico, mas que são muito naturais com as coisas de Deus. E aí você vê os comentários aqui que eu considero assim até tolos. Então, olha o comentário aqui, por exemplo. Ele diz sobre as dimensões. Ele fala assim: era costume dos povos orientais edificar as suas construções usando 3, o 7 e o 12 comunidades. Que costume de povo oriental o quê? Que história é essa? O tabernáculo não foi feito porque era costume dos povos orientais. Que história é essa de hábitos? Se outros povos faziam coisas, não me interessa. Mas a palavra de Deus foi soprada pelo próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é natural. Nada está aqui por acaso. Se outros povos fazem coisas, imitações, o problema é deles. Aqui, o que está aqui pela vontade de Deus. Moisés não escolheu fazer as tábuas de 10 côvados de altura, porque ele achava que 10 era um número bonito. Ele fez de acordo com o modelo que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele o modelo, a maquete. A obra de Deus é iniciada por Deus, é mantida por Deus e concluída por Deus. Nós somos apenas cooperadores de Deus. Nós não iniciamos obra, só Deus é o alfa. Só Jesus é o alfa, só Ele é o iniciador de tudo. Mas também só Ele é o ômega, só Ele conclui todas as coisas. Porque Paulo diz, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Diga, dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Isso inclui tudo na sua vida. É tão simples as coisas do Espírito, eu fico assustado de ver como as pessoas não entendem. E nós repetimos, mas é porque as coisas do Espírito não se entendem naturalmente mesmo. Pastor, como é que eu faço para ter um casamento bom? É só lembrar dele, por meio dele e para ele. Tem isso na sua vida? Se tiver, vai ter um bom casamento. Pastor, como é que eu faço ter sucesso no trabalho? É dele, por meio dele e para ele. Esse é o segredo do sucesso. Você consegue entender isso? Vou explicar. Pastor, eu quero ter sucesso financeiro. Tá bom. Então, primeiro, é dele o seu trabalho? Foi ele que te mandou estar lá? Você está lá por uma direção dele? Ele que iniciou? É fruto de oração? Você tem convicção que foi dado por ele? Foi. Então tá bom, primeiro princípio. Segundo princípio, é por meio dele? Você ora para trabalhar? Você ora para vender? Você ora para Deus abrir as portas? Depende dele no seu trabalho? Depende. E por fim, é para ele o seu trabalho? Você glorifica ele com a sua renda? Você glorifica ele com os frutos? Você glorifica ele com o que você faz? Glorifico. Então não tenha receio, mais cedo ou mais tarde haverá abundância na sua vida. Mas bombou em um desses três, não acontece nada. Vamos voltar então. Pastor, meu trabalho, eu não sei se é de Deus. Eu nunca orei para fazer isso, eu não sei se é de Deus. Então vai orar. Porque se não é dele, não tem a bênção dele. Só tem a bênção dele naquilo que ele começa. Não, pastor, meu trabalho é dele. Bom, segundo requisito, é por meio dele? Ah, pastor, eu nunca oro. Para que eu vou orar sobre isso? O trabalho é meu. Eu é que tenho que fazer. Para que eu tenho que ficar incomodando Deus com isso? Já ouvi crente falando isso. Bom, se o seu trabalho não é por meio de Deus, então também não tem a bênção dele. Você tem que orar. Tem que dizer, Deus, eu não dou conta de aguentar aquele chefe, me dá a tua força, a tua sabedoria. Deus, eu não dou conta de cumprir essa meta. É duro vender isso aqui. Me ajuda. Ele vai abrir porta para você. Senhor, me dá uma unção de capacitação, criatividade para eu realizar essa tarefa. Deus vai dar para você. Aqueles que andam assim vão ver a prosperidade. Mas há o terceiro sinal. Qual que é o terceiro sinal?
É dele, por meio dele e é para ele. Pergunta a você, o senhor trabalha para Deus? Não, pastor, eu trabalho para mim mesmo. Eu acho que o único que trabalha para Deus é o pastor. Engano, mentira. A Bíblia fala para você servir o seu patrão como se fosse para Deus. Como se fosse para Deus. O que você faz, não interessa o que, é sacerdócio. Todo trabalho é sacerdócio, ou deveria ser. Todo trabalho, não só o do pastor. Você é professor, é sacerdócio. Você é advogado, é sacerdócio. Você é vendedor, é sacerdócio. Por quê? Você faz para Deus. No final é para Ele. Você vai honrá-lo sendo melhor e vai honrá-lo também com a sua renda, contribuindo, dando, devolvendo a Ele o que Ele tem dado para você. Percebe, as coisas são muito simples. Assim também acontece com a obra de Deus. O Senhor falou para Moisés, Moisés, é tudo de acordo com o modelo, porque tudo começa comigo. Tudo começa comigo. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Durante vários anos eu fiquei em crise. Naor, que me acompanha mais de perto, acompanhou esse processo. Crise, porque eu percebia claramente, ou talvez não era tão claro assim, mas eu percebia que eu deveria começar essa obra. Mas eu dizia, Naor dizia, por que você não faz logo? Eu dizia, ainda não tenho a palavra, Deus tem que começar. Se Ele não começar, eu não vou. Se Ele não começar, eu não vou. Mas se Ele começar, aí eu estou em paz. Porque eu tenho comigo aquele salmo, que diz o seguinte, 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não começou algo, você está trabalhando à toa. Entende? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão você tranca a porta. Entende? Se Deus não está no começo das coisas, não adianta. Deus tem que estar no começo. É a garantia que Ele vai estar no fim também. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Mas Ele é o durante também. Ele é o meio, Ele é tudo em todos. E quando nós começamos aqui, eu falei para o Senhor, Deus, tá bom, o Senhor está começando, eu estou indo porque o Senhor tem uma palavra. Você sabe que isso é o que me sustenta sempre. Há pressões que vêm, eu digo, eu não me preocupo, Deus começou isso aqui. O problema é dele. As situações, houve tantas lutas no começo, eu ficava tranquilo na minha casa e dizia, Deus começou, Ele iniciou. Como Ele é o iniciador, Ele vai ser também o concluidor, se é que existe isso. Quantos de nós temos feito coisas fora do modelo de Deus? Lares fora do modelo de Deus, casamentos fora do modelo, namoro fora do modelo. Quantos de nós temos feito negócios fora do modelo? Tudo tem que ser feito de acordo com o modelo de Deus. Deus tem um modelo para tudo. Se não for de acordo com o modelo, não é igreja. Quantas igrejas fora do modelo existem por aí? São igrejas, eu chamo de igreja do professor Pardal. Já leram aquele gibi, professor Pardal? Ele, quem nunca leu, quem não teve infância aqui, eu vou contar para você. Ele é um inventor que inventa cada bugiganga mais, né, estrambólica do que a outra. Pois dentro da igreja tem muito pastor que fica inventando coisas também. E são extremamente criativos. E o Senhor fala, não, mas isso é muito bom fazer isso. Não, o bom é conhecer o modelo de Deus. Se não conhece o modelo, então não vai ter como edificar algo para Deus. Porque o tabernáculo não foi criatividade de Moisés. Moisés falou assim, ah Senhor, põe um querubim em cima da arca, é tão bonito, eu gosto tanto de querubim. Ah Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um candelabro, eu sempre achei o candelabro tão charmoso na sala. Entende? Moisés falou para Deus, não. Faz tudo de acordo com o modelo, estou te dando a planta, segue. A igreja é edificar de acordo com o modelo de Deus. Se nós estamos no modelo de Deus, Deus nos faz prosperar. Se não estamos no modelo de Deus, Deus não tem compromisso conosco. Muitos perguntam, pastor, qual o segredo da videira crescer? O único segredo que eu posso dizer para você é que é dele, por meio dele e para ele. É só o único segredo. É de acordo com o modelo. Enquanto estivermos seguindo o modelo, eu tenho certeza, Deus vai estar conosco. Se em algum momento resolvermos sair fora, Deus não vai fazer mais. Essa semana eu fiquei muito indignado com a pessoa que resolveu sair da igreja, mas ela saiu da igreja me acusando e falando, pastor, você perdeu a visão. Você perdeu a visão. Como é que você pode ter uma igreja tão grande assim? Você perdeu a visão. Eu falei, você está chamando eu de cego? Está dizendo que eu sou cego? Está dizendo que eu não tenho visão de Deus, realidade de Deus? Você não pode ficar aqui mesmo, você não pode andar com um pastor cego. E eu fiquei chocado com isso. Porque se de fato nós perdemos a visão em algum momento, então estamos sem rumo. E se estamos sem rumo, o resultado é a calamidade, a tragédia. Mas se porventura isso também é só uma acusação maligna,
querendo nos desviar de fato do propósito de Deus, o sinal vai ser que nesse ano veremos a bênção tríplice do Senhor, como Ele tem dito. É o sinal da confirmação, de que não perdemos coisa alguma, mas que estamos mirando exatamente de acordo com o modelo que o Senhor nos tem dado, e que trabalhamos em paz e com alegria. Você tem grupos de pastores aqui, discipuladores e líderes que trabalham nessa igreja, e trabalham com alegria. E sabe por que fazem com alegria? Porque sabem que é o modelo de Deus. É por isso. Não fazem porque o pastor é legal, ou porque o discipulador é bonzinho. Não fazem porque sabem que é o modelo. No fundo eles sabem, é o modelo. É de Deus isso. Isso aqui é de Deus. Eu estou participando de algo que é de Deus. Quantos testificam comigo que é fato isso? É fato. Segundo princípio, a Bíblia fala do modelo, mas também fala que o tabernáculo deveria ser feito de tábuas cobertas de ouro. Eu já falei isso, mas eu quero reenfatizar um pouquinho. Tábuas, na Bíblia madeira, já falei para você aqui dezenas de vezes, simboliza humanidade. Ouro, por sua vez, simboliza divindade, a glória de Deus. As tábuas deveriam resultar da experiência dos utensílios do tabernáculo. As tábuas de madeira deveriam ser cobertas do ouro. Assim também acontece na igreja. A igreja só é edificada, primeiro, se houver tábua entre nós. Tem que haver madeira entre nós. Madeira, por um lado, é resistente. Por outro lado, os materiais de construção é o mais frágil. Ainda que seja dura, consistente, é o mais frágil. Mas também a madeira é a que oferece mais opções de você talhar, moldar, fazer. É a que tem mais opções de cores, de aparência, de beleza, e é a que inspira mais aconchego, proximidade, calor. A madeira é fundamental. Uma casa sem madeira é uma casa fria. Uma casa que é toda ornamentada com concreto, e onde os móveis são todos de ferro ou de aço, é um lugar que não tem aconchego, é um lugar frio, é um lugar impessoal. Mas vá num lugar onde tem muita madeira e muito tecido para você ver, a sensação de aconchego, proximidade, algo agradável. É assim que funciona. Deus amou os homens, e Deus quer que o homem continue sendo homem. Deus não quer ter vasos de aço inoxidável, Deus quer ter vasos de barro. Muitos de nós aqui achamos que ser espiritual é ser inexpugnável. Não. Ser espiritual é ter fragilidade, é chorar, é rir, entendeu? É cansar, e quando está cansado deita, é ter fome, quando está com fome come, sabe? É ter sensatez, perceber o buraco e não ir lá, entende? O espiritual, ele é mais gente do que os outros. Quanto mais carnal, menos parecido com gente ele é. Presta atenção nisso. Se você vê uma pessoa lá fora, um ímpio, ele é bem carnal. Com o que ele parece realmente? Parece com um homem? Ele parece com um animal. É ou não é? Aquele ímpio que só pensa em pornografia, prostituição, que bebe, que tem prazer em sair vomitando e batendo, esmurrando. Parece gente isso? O que parece para você? Uma besta, um bicho. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? E muitos acham que ser gente é isso, encher a cara, vomitar, bater no vizinho, não é verdade? Ou então, tem um outro tipo de carnalidade, que é o do executivo. Então ele é o senhor, o super, o máximo, sempre arrogante, cabeça erguida, com seu carro de vidro fumê, todo blindado, inexpugnável, muito rico. Eu sou o todo poderoso. Parece com gente isso? Parece com um Deus, mas não parece com gente. Deus escolheu usar gente. Qualquer pessoa que não parece com gente está fora do padrão de Deus, ou parecendo com bicho, ou parecendo com um Deus. E alguns querem parecer bicho, escolheram isso. Outros querem parecer deuses, nunca se abalam, nunca se entristecem, nunca isso, nunca aquilo, porque são super. Esse quer ser Deus. Os dois são a imagem e semelhança do inferno, de Lúcifer. Quanto a nós somos gente, não somos super coisa alguma, não somos inexpugnáveis, extraordinários, não, somos só gente. Eu faço questão de contar minhas deficiências, eu tenho crise, eu falo as minhas crises, e alguns falam: pastor, você se expõe demais. Não é que eu me exponho, eu não tenho interesse em parecer que eu sou um pastor extra, eu não sou super, e nem quero ser. O fardo de ser pesado demais. Eu só quero ser gente, cada um aqui tem que ser gente também, porque Deus só usa gente. Se você se acha um Deus, você está fora do padrão de Deus, que é o único Deus.
Por outro lado, nós também não queremos parecer bicho. Não queremos andar por aí inconsciente, inconsequente, irresponsável. Não queremos, como um bicho, ter relação com toda fêmea que encontrar pela frente. Não queremos também, como um bicho, não assumir os nossos atos, ser irresponsável. Eu não quero, como um bicho, andar baseado em instintos, em impulsos do corpo. Não, eu quero ser gente. Gente é assim, se casa uma só vez com uma só mulher. Gente é assim, não fica por aí atrás de toda fêmea, que parece que está no cio também. É gente. Gente é assim. Ser humano é assim, como Deus fez. Qualquer coisa que foge o padrão do homem que Deus criou, Deus não pode usar. Isso é ser madeira. Quantos me compreendem nessa manhã? Está complicado de entender? Eu sei que às vezes eu fico lançando informação demais para você, para que você entenda o princípio bíblico, entenda as implicações dele na prática. Tudo isso é extremamente prático. Mas olha, também não pode ser só madeira. Conheço muita igreja que enfatiza a importância de ser gente, de ser frágil, depender de Deus. Mas que não depende, que não busca. O grande sinal de que você é gente, que é vaso de barro, é que o vaso de barro quebra. E quando quebra, aparece o tesouro dentro dele. Mas de nada adianta ser um vaso quebrado sem tesouro dentro. Um vaso quebrado sem tesouro dentro é só um vaso que não serve para nada. É ou não é? Vaso quebrado já é inútil. Agora imagina um vaso quebrado sem nada dentro. Pois Deus quer colocar o seu ouro sobre nós e dentro de nós. E depois que Ele enche o vaso de ouro, Ele quebra o vaso. E aquele caco é só para realçar a beleza do ouro. E quando as pessoas olham, elas veem apenas o ouro, ignoram o caco. Assim acontece conosco. O bom seria se as pessoas vissem Deus em nós e ignorassem a parte humana que estão vendo. É como no tabernáculo. A madeira está coberta com ouro. É o ouro da glória. É o ouro da presença, é o ouro da vida, é o ouro do poder, é o ouro da santidade, é o ouro daquilo que é celestial. Celestial. Eu sei que muitos de nós temos um anseio de ser super, não é? Super herói, é uma coisa que está no inconsciente do homem. Ele no fundo quer ser Deus, como Lúcifer. Mas é interessante que Deus quer ser homem, e Deus se fez homem. E hoje tem um homem sentado à destra de Deus, que também é Deus, que é Jesus. E tal qual Ele é, nós seremos também um dia. Plenamente homem, mas também plenamente filhos de Deus. Essa é a glória do Evangelho. Isso é algo tão profundo, irmãos. Não sei quantos de nós temos prazer e alegria em entender essas coisas celestiais. Essas tábuas, elas eram de 10 côvados de altura. 10 na Bíblia é a plenitude humana. Por isso são 10 mandamentos. Por isso nós tínhamos lá 10 virgens, né? 5 de cada tipo, mas eram 10. Porque a plenitude são 10 dedos nas mãos, são as obras humanas. O sistema é decimal, porque é tudo aquilo que é obra humana é feito baseado nisso. 10, plenamente homem. Mas são 48 tábuas. 48 é 6 vezes 8. 6 é o número do homem. Mas 8 é o número da ressurreição. O homem foi criado no 6º dia. Tudo aquilo que diz respeito ao homem é 6. É por isso que o anticristo é 6, 6, 6. O que significa isso? Completamente e totalmente homem. Humanidade em excesso, 6, 6, 6. Mas apenas um 6 é homem, humanidade, que Deus criou e que Deus achou muito bom. Mas 8 é o número da ressurreição. É o número do novo começo. Entende? É por isso que nós guardamos hoje o domingo, que é não o primeiro, mas o 8º dia, o novo começo de Deus. Nós também precisamos de ser 6, precisamos ser homens, mas precisamos de ser 6 com 8, homens em ressurreição. Pastor, não consigo entender esse conceito. O que significa ressurreição? Não consigo compreender esse conceito. O que significa homens em ressurreição? Homens em ressurreição significa o seguinte, presta atenção um instante em mim. Ressurreição é tudo aquilo que passou pela morte e ressurgiu para uma nova vida. Concorda comigo? O que significa ressurreição na sua vida? Significa o seguinte: tudo aquilo que você nasceu com Ele é da velha criação. Deus não aceita as coisas da velha criação. As coisas da velha criação têm que passar pela morte
e ressuscitar da nova agora. Por exemplo, carne e sangue não vão herdar o reino dos céus, porque carne e sangue é da velha criação. Para entrar na nova ou no reino, vai ter que morrer ou então receber um corpo glorificado. Isso é da nova criação. Agora, existem outras coisas que são da velha criação. Vou te dar um exemplo. Você, por exemplo, antes de converter, você tinha paciência? Quantos reconhecem que tinham paciência aqui antes de converter? Ninguém? Bom, eu tinha paciência. Quantos reconhecem que tinha bondade antes de converter? Essa cidade está mal mesmo. Um monte de gente perversa. Todo mundo aqui tinha uma bondade natural. Amor, quantos reconhecem que tinha amor antes de converter? Você amava seu filho, seu pai, sua mãe, seus primos? Amava ou não amava? Essa agora quer ver você escapar, não é possível. Porque é ímpio, mas não exagera também, né? Quer dizer, você tinha algumas coisas que são ainda da velha criação, mas que era de Deus. Preste atenção nisso. Essas coisas da velha criação não servem para a nova criação. Tem que ser agora em ressurreição. Então preste atenção. Você tinha paciência antes de converter? Não serve para Deus agora. Essa paciência vai ter que morrer e vai ter que agora ressuscitar uma nova paciência. Você tinha bondade antes de você converter? Essa bondade da velha criação, Deus não aceita. Ela vai ter que morrer e ressuscitar a nova criação. Quando entende o que eu estou dizendo? Eu sempre gosto de citar o exemplo da Marta, que a Marta, pessoa muito querida, ela tinha um apelido antes de converter, ela era boinha. Muito boazinha. A mãe falava, ela é tão boazinha. Os tios diziam, tão boazinha. Ela chegou na escola, tão boazinha. Todo mundo dizia, ela é tão boazinha. Até que um dia alguém pregou para ela e falou, Marta, você só falta virar crente, você já é tão boazinha. E ela falou, é mesmo. Eu já sou crente na verdade, eu só falta converter, porque eu já tenho tudo que crente tem. Tinha mesmo, meus irmãos? Por que não tinha? Porque a bondade da velha criação não serve para a nova criação. Aí ela converteu e começou a querer usar a boinha aqui na igreja. Mas quanto mais ela usava, mais a bondade dela era pequenininha. E quanto mais ela tentava ser boazinha, parece que mais ruinzinha ela ficava. E alguém falou, mas Marta, você era tão boinha, e agora virou crente, você ficou uma cobra. Essa igreja te fez mal. E ela é mesmo, o que eu vou fazer agora? O que aconteceu comigo? Antes eu era tão boazinha, agora que eu me converti, eu não sou mais. É porque a bondade natural vai ter que morrer para ressuscitar uma bondade espiritual. A bondade que é fruto do Espírito, alguém nasce com ela, meus irmãos? Alguém nasce com ela? A paciência é fruto do Espírito, alguém nasce com ela? A paz de Deus, fruto do Espírito, alguém nasce com ela? Mas eu pergunto para você, o ímpio tem paz, algum tipo de paz? Mas é uma paz da velha criação. O ímpio tem algum tipo de paciência? Apesar de curta, ele tem, é da velha criação. Ele tem um tipo de bondade? Tem, bem seletiva, bem pequena, mas ele tem. Não serve para a edificação da casa de Deus. Aqui na casa de Deus é 6 com 8. É homem, mas é homem em ressurreição. Não é homem da velha criação, é homem da nova criação em Cristo Jesus. Alguém diga aleluia nessa manhã. Eu não sei, eu acho que você não está entendendo ainda. Não tem problema, vou pregar domingo que vem de novo e no outro domingo também. Não tem problema, vou dizer para você uma coisa. Que o Senhor te abra o entendimento que a obra dele é espiritual. Que sem morte não tem vida. Só quem passou pela morte tem ministério. Só quem passa pela morte tem frutos. Fruto do Espírito. Não fique pensando, eu não tenho nem que orar a respeito disso, já tenho. Nem tenho que orar sobre aquilo, já tenho, já nasci assim. Se nasceu com você, é da velha criação. Deus só aceita aquilo em ressurreição. Ressurreição. Agora para aqueles que não tinham nada, é melhor, viu? Pior dos crentes é aquele que chega na igreja muito bonzinho. Esse é o mais problemático. É o que demora mais para crescer. Mas aquele a quem foi muito perdoado, aquele que foi arrebentado, aquele que sofreu mais lá fora, esses normalmente são os que respondem mais rápido para Deus. Sabe por quê? Porque eles sabem que não tem. Ele sabe que não vale nada, que não é ninguém, que não é nada, precisa de Deus. É mais fácil.
Agora aquele que chega falando, não, eu era um bom estudante, um bom aluno, um bom filho do diabo. Sério? Mas você fala isso para ele, ele fica escandalizado. Eu, filho do diabo, pastor? Todos que estão lá fora eram filhos das trevas. Deus não tem filhos nascidos lá. Deus só tem filhos nascidos do Espírito. Quase entende o que eu estou dizendo? Eu me enquadro nesse grupo. Eu não tenho passado praticamente. Eu não tive vida de ímpio. E sei que para mim muita coisa é mais difícil, mais complicado. Mas aqueles que vieram lá de fora arrebentado, eles provam muito mais da graça, da restauração de Deus. Quantos tiveram essa experiência aqui? É fato. Não é fato isso? Não é realidade isso? É realidade. Terceiro princípio. As tábuas deveriam ser encaixadas umas nas outras e ter bases sólidas. Esse é o terceiro princípio. Vamos entender então. Como é que o tabernáculo era edificado? No verso 17 fala que cada tábua tinha 2 encaixes, um de cada lado. E as tábuas tinham uma dimensão interessante. Elas eram de 1,5 côvado. Já falei para os irmãos que a unidade bíblica é 3, 7 ou 12. Essa é a unidade bíblica para as coisas celestiais. Todavia, as tábuas, elas têm 1,5. 1,5. Na verdade, é a metade da unidade bíblica. Por que que as tábuas eram feitas assim? Porque nenhuma tábua é inteira em si mesma. Uma tábua, para formar uma unidade, precisa de uma outra tábua. Somente quando 2 se uniam, é que havia uma unidade. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Somente quando 2 tábuas estavam encaixadas, é que de fato havia uma unidade. Jesus enviou os apóstolos de 2 em 2. Não enviou Pedro sozinho, Tiago sozinho, mandou de 2 em 2. Porque não tem cristianismo isolado, sozinho. Você precisa de ter um encaixe aqui na igreja. Quem é o seu encaixe? Aquele que fala na sua vida. Aquele que tem liberdade de tocar em você e dizer, irmão, está fora, está errado. Está fora. Para que serviu o encaixe? Para a tábua não girar. Entende o que eu estou dizendo? Para a tábua não mudar o foco. A segurança dela eram as outras que estavam ao redor dela. Em particular, uma que se encaixava com ela. Paulo era um homem de Deus, um grande homem de Deus, se é que podemos dizer isso. Todavia, até ele precisava de encaixes. Até ele andava com outras tábuas junto com ele. Você não vai encontrar Paulo sozinho em nenhuma epístola. Ou é com Silas, ou é com Timóteo, ou é com Epáfras, mas com alguém ele estava. Por quê? Precisamos estar encaixados na vida da igreja. Se você tem andado sozinho, você está fora do padrão do tabernáculo. Você tem que estar encaixado em alguém. Outro princípio envolvido aqui. Essas tábuas, o encaixe delas tinha que ser perfeito. Não poderia ter uma aresta entre elas. O encaixe tinha que ser perfeito. Mas para construir o tabernáculo, certas ferramentas não eram permitidas. Deus não deixava. Então, como é que as tábuas poderiam ter um encaixe perfeito, se elas nem podiam ser lixadas apropriadamente, com outro equipamento? O segredo era lixar uma tábua na outra. A maneira como as tábuas eram encaixadas, era lixando uma na outra. Eu sei que você já ouviu expressões dentro da igreja comum, dizendo, fulano é lixa. Quem já ouviu isso? Talvez você nunca soube de onde é que veio isso. Essa expressão veio daqui, do tabernáculo. Você de fato tem que ser lixa na vida de alguém. Se você não é lixa na vida de ninguém, você não está dentro da igreja. Tem que ser lixa. Agora, alguém também vai ser lixa para você. Ninguém lixa o outro sozinho. Todo mundo que lixa, ao lixar, está sendo lixado também. Talvez você está chateado. Você fala, eu não aguento, porque eu fui casar com a minha esposa é uma lixa na minha vida. Glorifique a Deus por ela. Porque você também é uma lixa na vida dela. Eu sei que eu sou uma lixa na vida desses pastores maravilhosos. Mas eles também são uma lixa na minha vida. Eles me lixam muito. Mas eu também não fujo do meu ministério. Eu lixo cada um deles. Para ficar lisinho, encaixado. Ninguém disse amém, é porque também está infeliz comigo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Não fuja da lixa.
Não tem como entrar no edifício de Deus se não tiver lixado. Não tem como participar da igreja de Deus se não tiver lixado. Quem se recusa a ser lixado, também não vai ser usado. Quem se recusa a participar desse relacionamento, às vezes atritoso, não é verdade? Às vezes um pouco tumultuado, e alguém fica dizendo, se fosse igreja não seria assim tão atritante. Mas é porque é igreja. No mundo é que não tem atrito, no mundo é que eles querem edificar algo sem atrito. Mas o tabernáculo tem que ter a tábua encaixada perfeitamente. E o encaixe só acontece se for lixado um no outro. Quantos estão abertos a ser lixados pelo seu irmão? Olha o seu vizinho e fala, irmão, pode lixar. Diga para ele. Pode lixar, eu quero fazer parte. O mais sério é que Deus está ouvindo. Esse aqui é o mais sério. Pode lixar. E é interessante que as pessoas só ficam falando mal da lixa, não é verdade? Se Deus está lixando você, é você que tem problema e não a sua lixa. Se Deus enviou alguém para tratar com você, é você que precisa ser mudado e não a lixa. A lixa é só instrumento de Deus. Quando entende o que eu estou dizendo? Eu não entendo por que o Senhor mandou um chefe desse para mim. Mas tinha que ser para você. É você que precisa dele. Entende o que eu estou dizendo? Eu não entendo por que eu tenho esse líder de célula. Você não entende, está entendendo hoje. Cada um tem a lixa que precisa. O Mauro entende de lixa? Tem muito tamanho de lixa, né? Tem lixa 10, 20, 50. Tem lixa que é fininha. Mas tem lixa que quando passa, meu amigo, é violenta. Deus tem também lixa assim na igreja, cada um com ministério. Qual lixa você é? Da fininha ou da grossa? Ei, pastor, quando eu raspo num, pau quebra. Ao contrário, você pode pensar, eu não sou uma lixa grossa, sou uma lixa fininha, eu sou lixa de acabamento. Eu só faço lixa de acabamento. Vocês aí é que são lixa de acabar com a aresta. Para endireitar as coisas, os discipuladores, os líderes aí. Eu não, eu fico só no acabamento. Aquele pedacinho ali, nosso sopradinho, né? Para dar o lustro. Mas a maneira como Deus faz é lixando. Agora preste atenção. Cada uma dessas tábuas, no verso 19, 21 diz que nesses dois encaixes também tinha duas bases. Cada tábua tinha duas bases. Olha para cá, as crianças estão entrando, já estamos encerrando. Cada tábua tinha duas bases. Essa base era feita de prata. Só mesmo Deus vai fazer um edifício com alicerce de prata. Essas bases pesavam mais ou menos 50 quilos cada uma. Era um talento. 50 quilos, ou seja, cada tábua de 10 metros de altura por 70 centímetros tinha 100 quilos para dar suporte embaixo. Então veja, é muita coisa. Como eram 48 tábuas, eram 4 toneladas e 800. Era muito pesado. Levita sofria naquela época. Quando eles diziam, a nuvem levantou, vamos desmontar o tabernáculo, acho que eles ficavam até suando frio. Fala, nossa, agora o pau vai quebrar. Só as bases. Imagina essa tábua de 10 metros cada uma, ou 5 metros, perdão, 10 côvados. Vê, era pesadíssimas. Tudo muito pesado. Por que esse peso todo, meu querido? Porque as tábuas têm que ser estáveis. A obra de Deus só funciona com estabilidade. Pessoas inconstantes, que hoje estão indo para lá, depois muda para cá, não serve para Deus. Pessoas inconstantes que hoje querem uma coisa, amanhã querem outra, Deus não usa. E a maneira de ter estabilidade é tendo uma base sólida. A prata simboliza a redenção. Não podemos ser como crianças levadas de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Nós temos que ter estabilidade. E essa estabilidade depende de duas coisas. Olha para cá. Estabilidade depende do encaixe do meu lado. Tem estabilidade quem está encaixado na igreja. Tem estabilidade quem está encaixado na célula. Tem estabilidade quem tem uma outra tábua encaixada nele. Mas não basta isso. Tem estabilidade quem tem os pés com 100 quilos de prata. Os 2 talentos de prata, um em cada lado. Estabilidade na rocha, estabilidade no meu irmão. Eu sou firmado porque estou alicerçado em Cristo, mas sou firmado porque também não estou sozinho. Estou com meu irmão e ele me ajuda.
Ele não me deixa virar, torcer, ir para um outro lado, desviar. Quantos reconhecem que é uma bênção estar na vida da igreja, estar na célula? Você reconhece isso? É estabilidade. Nós não somos célula aqui porque é modismo. Não somos célula aqui porque é uma coisa bonitinha, interessante. Nós somos porque é de Deus. É difícil fazer? É. É difícil mudar a cabeça dos irmãos? É. Mas não temos outro caminho. Esse é o modelo que Deus tem mostrado no monte. E aqueles que têm estado no monte têm percebido qual que é o modelo de Deus. A edificação da igreja passa por vínculos, encaixes, lixas. E para encerrar, essas tábuas todas tinham argolas. Cada tábua tinha uma argola. Argola sempre nos fala do Espírito Santo. Mas dentro dela passavam travessas. As travessas uniam todas as tábuas. Essas travessas apontam para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar outros homens para isso. Dentro de uma igreja como essa, apesar de sermos muitos, existem poucas travessas. Travessas são madeiras que têm contato com muitas madeiras de uma vez e que dão consistência para a obra. E aqui está uma palavra para os pastores. Pastores são travessas. Pastores unem extremos, usados pelo Espírito Santo. Pastores usados por Deus, e quando eu falo pastores, não só que tem título, pastor líder de célula, pastor discipulador, é uma travessa. Ele une muitas tábuas. Ele agrega muitas tábuas. Ele edifica muitas tábuas de uma vez. Mas somente uma das travessas unia todas as tábuas. A mesma coisa acontece numa igreja como essa. Apenas uma travessa vai unir todas as tábuas. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem levantado homens aqui para serem fatores de unidade dentro dessa igreja. Deus tem levantado homens aqui para serem fatores de uma visão homogênea. Deus tem levantado homens e mulheres aqui para serem fatores de coesão, de força, de firmeza, para que o inimigo não tenha espaço. Os encaixes são importantes, mas com a travessa fica inexpugnável. Ninguém pode ir contra a igreja do Senhor Jesus. Fica de pé onde você está. Aleluia. Você está perto de um encaixe seu? Dá uma olhadinha para o seu lado. Você está vendo uma pessoa que você pode dizer: não, estou encaixada nesse irmão. Ele é uma lixa abençoada, mas eu estou encaixado nele. Se ele está perto de você, sai do seu lugar. Eu quero que nós encerremos a nossa reunião ministrando na vida uns dos outros. Nós somos encaixados. Existem travessas. Você está perto de uma travessa. Alguém que tem unido, tem sido usado por Deus para isso. Aleluia. Pode sair, não tem problema. Bom, se você está perto do seu cônjuge, o cônjuge mais do que ninguém é uma grande lixa. E glória a Deus por ele. Agora eu pergunto para você: você é capaz de louvar a Deus por esse irmão? Diga para ele: irmão, louva a Deus pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida. Diga: você é instrumento de Deus. Diga: nós estamos encaixados. Estamos aqui para ser edifício do Senhor, para ser casa de Deus. Vamos orar? Ore abençoando ele agora. Põe a mão no ombro dele. Se tem liberdade, não é? Dê um abraço nele. Fala: Deus, obrigado. Às vezes eu não entendo os teus meios, mas obrigado, porque o Senhor tem usado este irmão para abençoar a minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus, faz de nós uma igreja forte, Senhor. Faz de nós, Senhor, uma igreja forte, que os encaixes estejam devidamente, ó Deus, colocados. Oh, Deus poderoso. Oh, Deus da glória. Oh, Rei Jesus. Faz, Senhor, faz segundo o teu querer, faz segundo o teu mover, faz para a tua glória, faz para a tua glória. Oh, bendito Senhor, te louvamos hoje pela tua boa palavra, pelo teu alimento sólido, pelo teu fluir entre nós, 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 fluir entre nós,